Olá, cadê vocês? Professor Vitor Moreira, obrigado. Eu não vou acenar não, porque dá um negócio de brilho aqui nesse negócio aqui, gente. Vamos fazer aí nossa correção. Cristiane Firmino já chegou. Larissa. Ana Carolina. Ana, chama de Ana, né, Ana? E aí, pessoal? Acabamos de ter aula lá no portal. Turma até 55. Boa noite, Ana Lúcia, da 54. Rose, boa noite. Professor Vitor, obrigado pela presença, por estar aqui, né? Luana, assinando para vocês. Andréia, representante, boa noite a todo mundo. Vou aguardar só mais um pouquinho. 54 presente. Jaque 59 presente. 55 presente. Silvia, linda da 54 presente. Que maravilha, gente, ver todos os alunos presentes. Isso é muito legal. Boa noite. Eu já mandei lá para o grupo de vocês, Silvia, o gabarito, tá? Da atividade de hoje. Parabéns a sua turma pela execução da atividade, tá? 56 presente. Rose, que bom que vocês estão presentes. Gente, a gente estava trabalhando agora há pouco, KTE 56. Que bom, Silvia. KTE 56, né? Mila, boa noite. KTE 56, na questão de práticas, fundamentos de enfermagem, né? Parte teórica que nós estamos estudando. Leandro Carvalho, presente, boa noite. Parte teórica, onde eu deixei uma atividade para ser realizada. Camila 56, beijo, Camila. Rosana, beijo, boa noite. Gina. Já mandou a mensagem que tinha começado a live. Eu estava aqui recebendo as atividades dos alunos. Então, o pessoal da 56 estão de parabéns, tá? Pela execução das atividades. Estão de parabéns pela entrega do trabalho pelo e-mail. Boa noite a todos, tá? Cauã Afonso, meu paciente, tá aí lindo. Beijo, Cauã, tá? Paulo foi meu aluno. Curso de manutenção. Que bom que vocês estão presentes. Edinalva, que bom também. Tá todo mundo já preparado? Posso começar? Boa noite, Edinalva. Boa noite a todos os alunos e ex-alunos, todas as pessoas que estão aqui entrando na live e vieram assistir. Nós estamos com 16 pessoas agora. Creio que a turma 56 tem mais de 16 alunos, né? Mas o importante é que todos estão aqui. Então, eu coloquei para vocês, Andréia, tô esperando a Bianca entrar. Ana Lúcia Alves entrou. Paulo, boa noite, Paulo. Saudade de você, da sua turma, já se formaram. Um abraço para todos, tá? O tempo que passamos juntos foi muito bom antes da pandemia, né? Foi maravilhoso. Mary Rosana, Cristiane Froz Monteiro, boa noite. Boa noite. Esperando o pessoalzinho, espera mais um pouquinho o pessoal entrar, tá? Eu coloquei lá, gente, no portal, a atividade para vocês de fundamentos de parte teórica, né? Que a gente está estudando, referente aos videoaulas meus e as apostilas minhas, né? Postadas lá no portal para vocês. A questão número 1 é só basicamente, era um resumo do que vocês estavam entendendo sobre o vídeo na questão do transporte do paciente para a maca,
né, e cadeira de rodas, que é de suma importância, essa questão de saber manipular o paciente para transportá-lo de uma maca para outra maca, de transportar o paciente da maca para a cadeira de rodas, a fim também de evitar acidente físico que esse paciente, né, a queda desse paciente. Então isso foi muito importante. Então ali a questão número 1 foi basicamente um resumo, uma resenha do que você entendeu sobre o vídeo aula relacionado à questão de transportar o paciente ou de transferir ele de uma maca para outra maca, transferir ele da maca para a cadeira higiênica ou cadeira de rodas. Então, essa questão número 1 é mais a questão do seu entendimento, né? O resumo do que você entendeu sobre esse transporte desse paciente, que é de suma importância. Como eu já falei para vocês que a gente da enfermagem, a gente tem um dever de cuidar do doente desde a admissão na nossa unidade, né, até o óbito desse paciente. Então, desde que ele está admitido dentro da nossa unidade hospitalar, papel da enfermagem cuidar desse doente até o seu óbito, a sua alta ou sua transferência. Então a gente tem que cuidar dele até o final, tá? Então essa questão do resumo aí foi muito mais para vocês terem um conhecimento e responderem da forma que vocês entenderam lá no vídeo aula. Agora, a questão número 2, que eu vou bater muito, assim, focar muito nessa questão, tá? Val Rodrigues, né? É sobre o conceito de úlcera por pressão ou lesão por pressão, que de acordo com a nomenclatura a gente não fala mais úlcera por pressão, nós falamos lesão por pressão. Citar os estágios e classificação das lesões por pressão e o meio de prevenção da úlcera por pressão pelos profissionais de enfermagem. Hoje em dia, muitos profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar estão sofrendo processo, né, jurídico, né? Até o hospital também está sofrendo processo jurídico por causa, né, dessas lesões por pressão. Porque é uma agressão física que ocorre no sistema tegumentar ou tissular desse paciente. Quando eu falo sistema tegumentar ou tissular, eu estou me referindo à pele, né? O paciente ele chega com pele íntegra, né, dentro da unidade hospitalar, ele é admitido com pele íntegra na unidade hospitalar. E de acordo com a sua internação, com a duração da sua internação dentro da unidade hospitalar, ele acaba adquirindo uma lesão, né, nesse tecido tissular ou tegumentar, e a pele acaba rompendo, onde nós chamamos de lesão por pressão, ou úlcera por pressão, ou escaras, né, de acordo com a nomenclatura. Hoje em dia a gente fala mais lesão por pressão, usava muito úlcera por pressão, escara, a gente fala mais lesão por pressão, que é uma lesão que ocorre no corpo do paciente por rompimento da derme, que é da pele do paciente, ocasionado muito, né, pela equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem, em si, em geral, é responsável por deixar desenvolver na pele desse paciente essa lesão por pressão, esse rompimento da pele. E hoje em dia, como eu falei anteriormente, nós estamos sofrendo muito processo jurídico dentro do hospital, a enfermagem, a equipe médica, principalmente nós da classe da enfermagem, estamos sofrendo muito processos jurídicos, né, de familiares, porque o paciente acaba internando com a pele íntegra, como eu falei, sem nenhum tipo de lesão, e acaba desenvolvendo lesão por pressão dentro da unidade hospitalar onde ele está internado, porque deixamos de fazer certas medidas de prevenção, que eu vou falar agora, para estar melhorando a qualidade de vida desse paciente, né? Claro que a gente sabe que os pacientes em unidades intensivas, que estão em ventiladores mecânicos, entubado, traqueostomizado, com oxigenoterapia invasiva, né, eles vão desenvolver úlcera por pressão ou lesão por pressão, porque vai ficar na mesma posição sempre. Não tem como eu ficar manipulando um paciente de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas, traqueostomizado na ventilação mecânica ou entubado, conectado em ventilação mecânica. Então, pacientes críticos em CTI ou unidade coronariana, ou CTQ, centro de tratamento a queimados, que estejam em ventilação mecânica,
ou por via de traqueostomia, ou por via de intubação orotraqueal, eles vão desenvolver de todas as formas a lesão por pressão, né? Porque a gente não tem como ficar movimentando o paciente de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Então, isso é uma questão já de estudo mesmo. Todos os pacientes críticos, não esqueçam de anotar isso aí, todos os pacientes críticos, né, que estão em terapia intensiva, unidade coronariana, Elaine Braga, boa noite, eles vão desenvolver a lesão por pressão, tá? Vamos desenvolver a lesão por pressão ou úlcera por pressão, porque vai ficar na mesma posição, a gente não tem como ficar movimentando ele de 2 em 2 horas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Essa questão de observação da pele do paciente, se está íntegra ou não está íntegra, é um papel da enfermagem durante a admissão. A gente observar se o paciente foi admitido com pele íntegra ou não tem, ou a pele não está íntegra, ou apresenta algum tipo de eritema, que é vermelhidão, ou hipiremia, ou flictema, que é bolhas na pele, qual a região da pele. Por isso é importante a questão de saber a anatomia perfeitamente, porque você vai descrever na admissão. Você tem que descrever. Paciente admitido às 19 horas, proveniente de sua residência, proveniente da sala de trauma, proveniente da hipodermia, com acesso venoso periférico em membro superior direito, lúcido, orientado, veio de maca, foi de cadeira de roda, verbalizando, eupneico, sistema tissular, sistema tegumentar íntegro. Está íntegra a pele? Não está íntegro. Apresenta epidemia em região sacra, em região lombar, em região calcânea, em região escapular. Apresenta flictema, que são bolhas na região escapular direita, esquerda. Você tem que descrever, né, se o paciente entrou com pele íntegra ou não, porque isso é válido aquilo que está escrito. Vivi, um beijo, meu amor. Tá? Só vale aquilo que está escrito. Gisele Araújo, boa noite, meu amor. Tá? Então, a gente vai falar aqui, bater um papo sobre as lesões por pressões desenvolvidas nos pacientes. Como eu falei anteriormente, temos que ter cuidado com isso, porque é muito chato o paciente internado dentro do hospital com uma crise hipertensiva. Essa crise hipertensiva, do nada, o paciente evolui para um acidente vascular cerebral, conhecida como derrame, acaba ficando acamado ou debilitado, com a mobilidade prejudicada, entrou andando, mas no decorrer da sua internação, a patologia da hipertensão arterial não foi controlada adequadamente, ou por medicamento, ou monitoramento contínuo da equipe multidisciplinar. Esse paciente desenvolveu esse acidente vascular cerebral hemorrágico ou isquêmico, que acabou tendo a sua mobilidade debilitada e acabou se tornando um paciente acamado. E aí ele vai, se você não tiver cuidados com esse paciente de 48 anos, de 59 anos, por exemplo, ele vai desenvolver uma lesão por pressão. Então é muito chato. Eu, filho, vi que meu pai entrou andando com crise hipertensiva. Daqui a 7 dias, meu pai está dentro de um CTI monitorizado, com vários monitores, em bomba infusora, e descubro que ele adquiriu uma ferida no bumbum, na região sacra, onde por essa ferida, por onde o rompimento dessa ferida pode entrar uma bactéria, e o paciente desenvolveu uma septicemia, né? Porque a lesão, a infecção de pele está dentro do protocolo da CCIH, faz parte de uma das contaminações e infecções hospitalares mais comuns dos hospitais, além da respiratória, urinária, tem a pele também, né? Então é muito ruim para o familiar ver que o seu ente, o seu pai, desenvolveu uma lesão por pressão, uma ferida dentro do hospital, porque não tiveram cuidado com ele. Então é um direito, né, do familiar. Se ele tiver noção, ele vai poder processar essa equipe, vai poder processar essa unidade hospitalar, porque é uma lesão física, é uma agressão física que ocorre com os pacientes. Hoje em dia, o que a gente tem de paciente internado em unidade hospitalar que desenvolve lesão por pressão, que é a úlcera, que são as feridas, não está no gibi.
a estatística aumenta cada vez mais, tá? Em relação a essas lesões por pressão. Então, é um meio que a gente tem que bater, tem que frisar, tem que estudar, tem que ler. Como eu sempre falo, não existe prática sem teoria. Não existe prática sem teoria. Hoje mesmo eu estava conversando com a técnica da sala de vacina. Eu falei, não existe prática sem teoria. Não adianta você querer aplicar a vacina se você não sabe preencher o calendário vacinal da criança. Né? Não adianta. Não existe. Você sabe aplicar a vacina, mas não sabe qual agulha, não sabe quantos meses que tem que dar aquela vacina. Então não adianta você querer fazer um curativo de uma lesão por pressão estágio 3 se você não sabe para que serve a colagenase, para que serve a dermazine, a sulfagiazina de prata, a neomicina. Então não vai adiantar. Qualquer unidade hospitalar, seja privada ou pública, a gente pode sofrer processo por causa do desenvolvimento da lesão por pressão. Lembrando que lesão por pressão, quando o paciente desenvolve durante a internação dele, ele não internou com lesão por pressão, ele adquiriu a lesão por pressão durante a internação. Se o familiar tiver conhecimento, não importa se está em hospital público ou privado, pode gerar um processo jurídico ali contra aquele profissional que estava de plantão, tá? Ou sobre a equipe inteira da enfermagem que estava ali cuidando daquele paciente, que às vezes o paciente ele não morre, não vai a óbito pela doença que ele tem dentro do hospital, mas sim decorrente das coisas que ele adquire dentro do ambiente hospitalar, pelo manipulamento dele, pela assistência inadequada que o profissional presta a esse paciente. Tá? Então, não adianta, como eu falei anteriormente, não adianta você querer saber fazer se você não sabe como fazer. É diferente. Não adianta querer fazer se não sabe como executar. Né? Toda ação tem que ter um meio de execução teórico. Né? Eu sei aplicar, mas eu não sei o ângulo, eu não sei qual é a agulha. Eu sei fazer o curativo, mas eu não sei para que serve a pomada. Eu não sei para que serve o carvão ativado. Hoje em dia existem milhares de coberturas para se aplicar numa ferida, numa lesão. Né? E essa cobertura vai de acordo com a prescrição médica, a prescrição do enfermeiro. Geralmente o enfermeiro tem que acompanhar as lesões por pressão desse paciente. Tá? Estão dando para entender, gente, por enquanto? Vou fazer uma coisa aqui, vou ver se eu consigo fazer. Não sai daí. Ó, coloquei aqui para vocês entenderem, ó. Lesão por pressão. Tá? Lesão por pressão, LPP, né? Lesão por pressão. As lesões por pressão, também conhecida como escaras, né? Ou úlcera por pressão, são feridas que aparecem na pele, conhecida como sistema tegumental ou tissular, de pessoas que permanecem muito tempo na mesma posição. Geralmente em pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Tá? Repetindo aqui, as lesões por pressão. Só um minutinho, Silvia. As lesões por pressão ou úlcera por pressão, também conhecida como escaras, são feridas que aparecem na pele de pessoas que permanecem muito tempo na mesma posição. Na mesma posição. Geralmente em pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Por isso o nome é lesão por pressão. Ocorre uma lesão na pele pela pressão do corpo sobre uma superfície. Essas lesões ocorrem, tá, devido à pressão constante em pontos com proeminências ósseas que ficam em contato com a superfície por muito tempo, como por exemplo, a cama ou cadeira de roda. A ferida pode ser superficial, atingindo apenas a epiderme, ou profunda, chegando a comprometer músculo, tendões, ossos e até órgãos. Tá? Então, as lesões por pressão só vai ser desenvolvidas em pacientes que estão acamados, na mesma posição,
e com mobilidade reduzida, que não tem como mobilizar o paciente naqueles casos, aqueles pacientes que eu falei que são pacientes que estão no CTI, entubados sob ventilação mecânica, ou traqueostomizado sob ventilação mecânica, onde nós não temos como movimentá-lo de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas para facilitar a circulação de oxigênio nos tecidos. Aí o paciente acaba desenvolvendo rompimento desse sistema tissular ou tegumentar, só que essa lesão por pressão só vai ser desenvolvida em pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Claro que a patologia de base influencia muito, né? Paciente desidratado, desnutrido, obeso, caquético, que é aquele emagrecimento precoce, com pacientes anêmicos, com doença do sistema autoimune, imunidade baixa, doenças hematopoéticas, isso tudo pode favorecer a pouca produção de colágeno, vitamina D e contribuir para o aparecimento das lesões por pressão, principalmente se ele ficar um paciente acamado ou com mobilidade reduzida, na mesma posição 24 horas, todo urinado, todo evacuado, todo sujo, na mesma posição, com restos de comida sobre ele, o lençol todo amassado e o paciente ali todo cagado e urinado. Né? Se a criança que usa fralda fica muito tempo urinada, ela fica assada, imagina um idoso, né? Ou um paciente obeso, né? Ou com emagrecimento precoce, que é caquexia, desidratado, desnutrido, na mesma posição 24 horas, gente. Ele vai desenvolver a lesão por pressão, que pode ser superficial, que é aquela que atinge apenas a epiderme, ou profunda, chegando a comprometer músculo, tendões, ossos e até mesmo órgãos. E se o paciente é portador de uma doença cardiovascular, né, uma diabetes, uma hipertensão, isso são fatores que não vai contribuir para a cicatrização dessa ferida. Por mais que você faça um curativo na forma técnica, a execução de forma correta, mas se não controlar a diabetes, né, que é aumento da glicemia no sangue, e não controlar a pressão arterial, essa ferida nunca vai cicatrizar. Tá? Ela vai ficar de superficial. Eu vejo sempre as feridas ela sempre vai começar de forma superficial e vai acabar sendo profunda. Tá? Acaba sendo profunda. Tá? Deu para vocês entenderem essa parte aqui? Estão conseguindo entender? Por que é chamado lesão por pressão? Porque o corpo faz pressão sobre uma superfície, principalmente os pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. A lesão são constante devido à pressão em pontos, principalmente nas proeminências ósseas, que ficam em contato com a superfície do paciente. Essas lesões elas podem ser superficiais, atingindo apenas a epiderme, ou profundas, né, chegando a comprometer músculos, tendões, né, ou até mesmo ossos. Eu deixei uma apostila sobre um manual sobre lesão por pressão no portal das turmas, né? Eu creio que vocês já baixaram, já viram, tá bom? Vou passar aqui então, tá? Ó, as regiões de incidências de úlcera por pressão ou lesão por pressão. Geralmente elas sempre dão na parte posterior do corpo, né? Na parte posterior do corpo, que é a parte que fica em contato com o colchão, com a superfície. Então, se ele ficar muito tempo na mesma posição, esse local aqui não vai ter circulação de sangue, de oxigênio, e a pele não vai ser nutrida. E com isso vai favorecer o aparecimento de úlcera por pressão. O excesso de medicamento em paciente acamado pode deixá-lo em estado de confusão mental? Sim, pode. Pode deixar. Claro que pode. O excesso, sim, tá? De medicação.
Então, as regiões de incidência de úlcera por pressão, lesão por pressão sempre vai ser na parte posterior do corpo, onde essa parte posterior do corpo vai fazer uma pressão sobre a superfície e não havendo mudança de decúbito nesse paciente, não vai ter circulação de oxigênio e ele vai desenvolver úlcera ou lesão por pressão. Ou lesão por pressão, aqui ó, na região occipital, que é a nuca, também na região auricular, ele desenvolve, tá? Na região occipital, a nuca, na região auricular, que é aqui no lobo da orelha, por ficar com a cabeça lateralizada, o ombro, região escapular direita, esquerda, cotovelo, que é uma proeminência óssea, tem a região sacra, embaixo tem o cóccix, tem a sacra aqui, e aqui embaixo a gente temos o cóccix, ele também desenvolve a úlcera por pressão, pode desenvolver nessa região glútea, tá? Aqui nessa parte da curvinha da bunda, chamado de isquio, ele vai desenvolver na parte, ai meu Deus, na parte interna do joelho, aqui no calcânio, a gente chama isso aqui de calcânio, né? Geralmente porque ele fica com as perninhas, com os pés para cima, na mesma posição. No hálux, que é no dedão, ele vai desenvolver essa lesão por pressão. No trocânter direito e esquerdo também, no joelho e no maléolo, que é esse ossinho aqui do ladinho, maléolo. Aqui nós temos o hálux, que é o dedão do pé. Aqui atrás nós temos o calcânio, tá? Essas são as regiões que o paciente vai desenvolver uma lesão por pressão. Não esqueça de incluir aí, ó, a região auricular, tá? Nessa cartilagem da orelha aqui. Ele pode desenvolver por ficar muito tempo virado com a cabeça e a cabeça fazendo pressão sobre o colchão, tá bom? Estão dando para entender, gente? Então essas são as regiões anatômicas do corpo, que é a parte posterior do corpo, que vai entrar em contato com a superfície e o paciente ficando na mesma posição por 24 horas, sem mudança de decúbito, ele vai desenvolver as lesões por pressão, como eu já falei anteriormente, que é uma agressão física que ocorre com o paciente por falta de assistência do profissional de saúde a esse paciente acamado, tá? Deu para entender? Estão dando para entender? Eu também coloquei essa figura no portal para vocês verem lá no portal. É importante, suma importância, que leia os manuais, as apostilas, para você ter um conhecimento teórico do que você está executando. Não existe prática sem teoria, como eu já falei, não existe, tá? Prática sem teoria. Então é bom você saber as regiões para quando você for evoluir um paciente, que é a anotação de enfermagem, você saber evoluir. Paciente apresenta uma lesão por pressão no trocânter direito. Paciente apresenta uma lesão por pressão em região sacra. Paciente apresenta uma lesão por pressão no hálux direito e esquerdo. Você não vai colocar lá na evolução, paciente apresenta ferida no dedão do pé. Você vai colocar o nome da região. Por isso é importante o estudo de anatomia e frisar bem as regiões do corpo para você poder estar executando um trabalho com eficiência dentro do ambiente hospitalar com esse doente, tá? Eu fiz com o maior carinho, gente, isso aqui para vocês. Me dediquei, estou cansado, trabalhei o dia todo, acabei de dar aula, mas parei aqui um tempinho para poder estar falando com vocês, tá? Ó, a lesão por pressão ela pode ser classificada em vários estágios, tá? Estágio 1, que é essa aqui, ó. Aqui é a região do cóccix, aqui em cima é sacra. Tá? O estágio 1, a pele é íntegra com área epiremiada ou com eritema.
tá? Isso aqui, ó, vermelho, a gente chama de eritema ou epidemia. Então, quando a pele é íntegra e tem sinais de eritema ou epidemia que não embranquece e que pode aparecer diferente, que pode parecer diferente em pele de cor escura, tá? A mudança da cor não inclui a descoloração púrpura, tá? Ou castanha. Essas podem indicar dano tissular profundo. Então aqui, ó, se você está dando banho no leito no paciente, você virou o paciente, você viu essa parte, esse eritema aqui, ou epidemia, colocou a mão, sentiu calor, tá inchado, com edema, e o paciente relata dor, a gente fala isso de sinais flogísticos, tá? Sinais flogísticos que são sinais de inflamação. Eritema ou epidemia, rubor ou calor, dor e edema. Aqui vai abrir uma ferida. Então, essa pele aqui, com essa marca de eritema, calor, dor e rubor, é chamado de estágio 1. Tá? Lesão por pressão, estágio 1 ou grau 1. Aqui vai abrir uma ferida. Se você não cuidar desse paciente, essa pele aqui avermelhada, que a gente chama de eritema ou epidemia, vai romper. E se romper para cicatrizar, só Deus sabe. Então, o estágio 1, não há rompimento da derme, nem da epiderme. Só há o quê? Uma epidemia. Uma epidemia, ó, epidemia ou eritema, mais fácil falar eritema, que é vermelhidão da pele, tá? Porque ficou muito tempo na mesma posição. E você sabe que aqui vai abrir, você está dando um banho, você virou paciente, você visualizou esse eritema aqui, pele íntegra, sem rompimento. Vamos cuidar dessa ferida, dessa pele, porque vai abrir uma lesão. Aí, se abrir a lesão, vai ficar assim, ó. Estágio 2. Olha a diferença dessa para essa. Tá? Olha a diferença. O estágio 2, tá? Acontece o quê? Acontece perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito, aqui ó, o leito da ferida é viável, de coloração rosa ou avermelhada, é úmida e pode também apresentar-se com flictema, né? Flictema são bolhas, tá? Rompidas ou não rompidas. E pode atingir o tecido adiposo e tecido profundo. Não, desculpa. O tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis, tá? Só há rompimento de quem? Só há rompimento da derme de forma parcial. A coloração no leito da ferida é visível, é vermelho ou roseado. Pode ter presença de flictema. Para quem não sabe o que é flictema, são bolhas, tá? Essas bolhas podem estar íntegras, com presença de exudato seroso, que é aquele líquido, ou está rompida. A gente chama de estágio 2. Aqui está melhor para vocês visualizarem, ó, as lesões por pressão, a categoria. O estágio 1, eritema não branqueável em pele íntegra, pode haver descoloração da pele, calor, edema e endurecimento, que são os sinais flogísticos. Aqui a pele ainda está íntegra. No estágio 2, tá? Daniele, 55, boa noite. Já vou falando, Lúcia, sobre isso aí, tá? Peraí. No estágio 2,
Caracteriza-se pela destruição parcial da pele, envolvendo a epiderme ou derme, apresenta-se como uma abrasão, né, que é uma abrasão ou flictema, que são bolhas transparentes. Flictemas são bolhas, igual na queimadura, aquelas bolhas com líquido, a gente chama de flictema. Então, no estágio 2 já há rompimento parcial da pele, envolvendo a epiderme e derme. Pode apresentar a abrasão, a ferida abrasiva, aquela ferida vamos dizer assim, que há rompimento, arranhões, tipo arranhões, como queda de bicicleta, fica com o joelho arranhado, a gente chama abrasão. E flictemas são bolhas transparentes. Essas bolhas podem ser rompidas ou não. Pode ficar íntegra. O estágio 3 é caracterizada pela destruição total da pele, envolvendo necrose da camada subcutânea, que pode se estender até a fáscia subjacente, mas não através dela. Ó. Rompe tudo. Aqui está íntegro, só tem o eritema. Aqui destrói a epiderme e a derme. Aqui, além de destruir a epiderme e a derme, vem para o tecido subcutâneo, tá? E pode chegar à fáscia subjacente aqui do músculo. O estágio 4 já é uma grande destruição da pele, com presença de tecido necrótico ou dano muscular, ósseo ou das estruturas de suporte, como tendões, cápsulas articulares, tá? Inclui descolamento, tunelamento com frequência. Então tem um túnel. O estágio 4 tem um túnel, geralmente elas não são classificadas. Ela é envolvida por tecido de necrose, que é tecido morto, tá? Então, aqui estão os estágios e classificações da úlcera. Estágio 1, só tem eritema, não tem rompimento da pele. Estágio 2, tem a perda parcial da pele, envolvendo a epiderme e derme. Tem presença de abrasão e flictemas, que são bolhas. Essas bolhas podem estar rompidas ou não rompidas. O estágio 3 se caracteriza pela destruição total da derme, da epiderme, tendo necrose da camada do tecido adiposo e podendo atingir a fáscia muscular. Que bom, Silvia, que tratou e fechou. O estágio 4, quando chega no estágio 4, gente, já é um estágio muito bem avançado da ferida. Então, ela apresenta-se para você aqui. Você vê o vermelhidão na região posterior do corpo que faz pressão sobre a superfície. Correto? Se você não usar medidas aqui para prevenir, aqui nessa classe aqui, ó, nessa categoria, ela vai chegar aqui. E para cicatrizar, isso aqui tudo demora meses e meses. Né? Tem que ter fator de nutrição, a alimentação tem que ser adequada, a medicação tem que ser adequada. O excesso de medicamento que o paciente toma também pode contribuir para o rompimento da derme. Né? O paciente, por excesso de medicamento, ele pode desenvolver uma xerodermia, que é ressecamento da pele. Isso pode fazer com que a pele rompa, tá? Graças a Deus, Silvia, você conseguiu cicatrizar a ferida da senhorinha de 97 anos, mas toda a estrutura, não só de curativo, de mudança de decúbito. Boa noite, Débora Oliveira. Toda a estrutura, não só de apoio do curativo, assistência, mas também do fator nutricional do paciente, tá? Aqui, ó, é uma úlcera por pressão, estágio 2, na região sacra, ó, como é que fica? Totalmente rosa e avermelhada, rompimento da derme e da epiderme. Se ficasse só assim, com eritema, sem rompimento, seria estágio 1. Mas tem um rompimento aqui, ó, com as bordas
que é o leito da ferida de forma irregular, e nós chamamos de estágio 2. Se ficasse só assim, avermelhada, com eritema ou hiperemia, nós chamamos de estágio 1. Então aqui já é estágio 2. Vocês estão vendo aqui, ó, rompimento da pele, da derme, da epiderme, não atingiu o tecido subcutâneo. Se você vê que a lesão atingiu o tecido subcutâneo, aí já é estágio 3. Ó, como esse aqui. Olha como é que está a região sacra, ó. Região sacra, com tuneração, com túnel na ferida. Olha essa. Isso aqui, ó, é exudato, que é secreção purulenta. Olha como é que está a abertura da região sacra desse paciente. Tá? Então, esse aqui é o estágio 3. Ó, estágio 3. Há uma tonificação, rompimento da derme, da epiderme, tecido adiposo, chega a atingir a musculatura, até mesmo você consegue ver a parte óssea desse paciente. Então, aqui é o estágio 3, tá? Aqui já é o estágio 4 da ferida. Toda a ferida que você vê, ó, como é que tá essa aqui? Toda a ferida que você vê que tem essa parte escura aqui, ó, a gente chama de necrose. Então, quando necrosou, é que o tecido está morto. Então, a gente chama de necrose, tecido morto. Esse é o estágio 4. Tá? E aqui tem que fazer desbridamento, ou mecânico, ou químico, através de pomada, tá? Ou desbridamento mecânico, com bisturi, para poder tirar e abrir, ficar assim, para poder a gente colocar a pomada e a pomada aderir à ferida, tá? Então, esse aqui é o estágio, ó, 4. Geralmente não tem muita classificação para o estágio 4. Se você vê que a ferida já está com tecido de necrose, é o estágio 4 da ferida, tá? Deu para entender, gente? Os estágios que eu falei para vocês? Estão dando para entender? Então, que bom que vocês estão entendendo. Então, a questão 2 é para conceituar a úlcera. O que é úlcera por pressão, que eu já falei. Citar os seus estágios, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, da úlcera por pressão. Correto? Foi? Foi? Que bom. Agora, que bom. A Andréa tá aí ainda? Tá. Vocês gostaram, gente? Foi feito com carinho, eu fiz correndo, tá? Mas dá para entender, eu tentei botar umas imagens legais para vocês entenderem, tá? Essas feridas tem que ter cuidado mesmo. Então, quais são as medidas? Ah, que bom, que amor, gente. Também fico feliz que vocês gostaram. Pena que nem todos os alunos estão poderão assistir, né? Mas é muito bom. Muito bom saber que vocês estão adorando isso. Agora nós vamos falar... Oi, doutora Floriza! Meu amor, obrigado pela participação, por estar entrando aqui. Minha ginecologista maravilhosa, amiga que trabalhou comigo no Getúlio Vargas. Gente, quais são as medidas de prevenção que o profissional de enfermagem vai utilizar nos pacientes acamados ou que estão com mobilidade reduzida no leito, para não aparecer essas lesões? Marcileia foi minha aluna. Obrigado, Marcileia. Você é melhor. Saudade. Meu espelho é você também. Ah, que é isso. Eu tenho saudade de você, da sua turma. Floriza, te amo. Ó, um coraçãozinho pra você, meu amor. Um beijo no seu coração. Então, quais são as medidas? Marcileia foi minha aluna. Maravilhosa, estudiosa, prestativa.
creio eu que está indo no caminho muito bom da enfermagem. Quais são as medidas de prevenção que o profissional de enfermagem deverá utilizar na úlcera por pressão? Primeira coisa, mudança de decúbito, de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Não adianta. Mudar o paciente de decúbito de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, sempre. Ai, tá na faculdade, que bom, Marcileia. Parabéns, viu? Tem aluno já na faculdade, que delícia, tô velho. Ó, mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas, para prevenir úlcera por pressão nos pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Manter a pele hidratada para evitar xerodermia, porque todo idoso tem, o idoso tem aquele ressecamento de pele, então ele vai desenvolver uma xerodermia. Então manter a pele hidratada com óleo de Dersane, óleo de girassol ou AGE. Então existem 3 tipos de óleos para hidratar a pele. Então mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Óleos, hidratar a pele, hidratação na pele, sempre com AGE, ácido graxo essenciais, ácido graxos essenciais, rico em vitamina D, óleo de girassol ou Dersane, e fazendo massagem circulatória sempre na parte posterior do corpo após o banho. Então, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, manter a pele hidratada com óleo de Dersane, óleo de girassol ou AGE, com massagem circulatória na parte posterior do corpo. Evitar que o paciente fique muito tempo urinado, muito tempo evacuado, tá? Promover um conforto adequado no leito com o uso de colchão caixa de ovo, que aquele amarelo tem caixa de ovo, ou colchão pneumático, tá? Colchão pneumático, manter o lençol sempre limpo, seco e esticado. Não deixar amarrotado não, tá? Porque a gente que não tem doença, tá dentro de casa, a gente dorme, passa da hora de dormir, a gente acorda todo amarrotado. Imagina o paciente idoso na cama, emagrecido, obeso, num calor, sem ventilador funcional no Sistema Único de Saúde, hospital público, todo sujo, todo evacuado, todo urinado. Vai dar uma lesão, né? Então, para prevenir isso, você faça a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Sempre tem um colchinho, né? Ou você pega o cobertor, você enrola, bota aqui do lado para apoiar o corpo não fazer pressão, né, sobre o colchão. Mantenha sempre o lençol limpo, seco e esticado. A pele sempre hidratada com óleo de Dersane, óleo de girassol ou AGE. Não esqueça disso. Se não tem esses óleos, qualquer hidratante. O importante é hidratar a pele do paciente, fazer massagem circulatória para favorecer a circulação do sangue, tá? Evitar que o paciente fique muito tempo urinado, muito tempo evacuado. O fator nutricional é muito importante. A alimentação é adequada para ao desenvolvimento de enriquecer vitamina D e colágeno na pele desse paciente. Então, usando essas medidas e o uso do colchão caixa de ovo ou colchão pneumático, você vai prevenir futuramente uma lesão por pressão nesse paciente, tá? Evita que ele fique muito tempo urinado, muito tempo evacuado. Mantenha o paciente sempre limpo, pele sempre hidratada, com massagem circulatória após o banho, com óleo de Dersane, óleo de girassol, AGE. Uso de colchão caixa de ovo, não é casca não, caixa de ovo, tá? Ou colchão pneumático, aquele colchão d'água. Manter sempre o lençol esticado, limpo e seco. A alimentação tem que ser adequada para esse paciente. E o importante de tudo, mudança de decúbito. Não adianta fazer o curativo mais lindo do mundo, mais técnico do mundo. Não adianta tomar antibiótico. Não adianta tomar antibiótico que vem lá dos Estados Unidos. Se não fizer a mudança de decúbito, não adianta. Toda vez que o paciente urinou, evacuou, fez curativo, tem que trocar o curativo, fazer higiene íntima e trocar o curativo tudo de novo. Não adianta. A cobertura que será colocada na ferida vai depender do enfermeiro e do médico, da prescrição e da classificação da ferida, tá? Feridas de grau 2, grau 3, grau 4, que é o estágio 2, 3 e 4, é feita pelo enfermeiro dentro da unidade hospitalar.
com o auxílio do técnico da enfermagem. Quando o técnico de enfermagem vê o paciente com uma lesão estágio 1, ele só vai realizar a mudança de decúbito naquele paciente e fazer hidratação, massagem circulatória naquela parte hiperemiada ou com eritema para evitar romper a pele. Ana, não é colchão inflável não, tá? É colchão pneumático. Colchão caixa de... pneumático, é colchão d'água, tá? É chamado colchão... A gente no hospital chama de colchão pneumático. Ou colchão caixa de ovo. Tá? Então, usando essas medidas, vocês vão prevenir futuramente essas lesões no paciente. Tá? Não vai dar tempo de a gente se estender. Creio que eu consegui contribuir para o ensino de vocês. Tá? Obrigado a todos pela participação. É sempre bom vir aqui passar para vocês algo novo. Espero que vocês tenham entendido, tenham observado, tenham conseguido anotar. A live vai ficar salva. É com o maior prazer e satisfação que eu faço isso para os alunos, para todas as pessoas, tá bom? Para mim é um prazer. Faça suas anotações, tire suas dúvidas sempre, tá? Que é muito bom. André tá aí ainda, não vi Bianca entrando. Que bom, Ana. Eu vi você recebeu lá o brinde lá do sorteio do curso, né? Da live que teve. Parabéns, Ana. Tá? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho no conhecimento de vocês. Eu que amei a participação de vocês. Obrigada a vocês pela dedicação como alunos. O carvão ativado, tá? A gente usa muito em ferida. É exudativa, Silvia. O carvão ativado é um produto, é uma cobertura para usar em ferida exudativa e com tecido de necrose. O carvão ativado ele fica 24 a 72 horas na ferida e ali ele tira todo o exudato, todo o odor fétido da ferida e faz desbridamento químico, tá? Eu vou fazer uma apostila só de cobertura de curativo para vocês, tá, Silvia? Para todas as turmas. De coberturas, carvão ativado, colagenase, membrancel, Dersane, papaina gel, tá? O carvão ativado é uma cobertura de eficácia na ferida de terceiro e quarto estágio, tá, Silvia? Fica lá na ferida por 24 a 72 horas, só em ferida necrótica, com exudato ou com odor fétido. Aí retira, ela fica 24 horas ali o carvão ativado na ferida, a gente faz o curativo, deixa ali e no dia seguinte a gente tira. Aí a ferida vai estar totalmente limpa, tá? Totalmente sem secreção, sem odor e vai desbridando quimicamente ali a parte de necrose. O carvão ativado é indicado para estágio 4, principalmente para o estágio 4. E no estágio 3... o carvão ativado é indicado se a ferida tiver odor fétido e exudato, que é pus em grande quantidade, começar a ter tecido de necrose, tá? Obrigada a todos pela participação. Separei aqui um louvor para colocar para vocês, como sempre, né? Aí para vocês. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Vou botar esse material de hoje no portal, tá? Eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor e o cá. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha alma eu entreguei em suas mãos.
Posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantir de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Gente, eu vou deixar pra vocês esse material de hoje lá no portal, tá? Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus pais... Tira um print. Quem quer tirar um print e me marcar? Tira um print, Silvia, me marca. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende com o acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado... Boa noite, professor. Descanse com Deus também, Ana. Boa noite, gente. Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês, tá? Advogado fiel. Tira um print e marca lá, tá? No Instagram. Um beijo a todos. Amei estar com vocês, tá? Amei de paixão. Já tô postando aqui pra vocês o material. Beijos, fiquem com Deus. Durmam bem. Tá? Até a próxima aula. Deixa eu acabar o hino, né? Quem tirou o print pra me marcar lá no Instagram? Ana Lúcia, beijo, querida. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a noite de vocês. Até a próxima, tá? Beijo. Tchau, gente.